Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. Eu gostaria de ler um texto das Sagradas Escrituras. Eu gostaria que você imaginasse esta cena. O texto diz o seguinte: pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. E subiram até os céus e desceram até os abismos, e no meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. E andaram e cambalearam como ébrios, e perderam o tino. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto seguro. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Talvez, enquanto eu lia esse texto, você imaginava estas cenas, você não pôde evitar de que na sua mente viesse a grande cena de onde Jesus ele acalma aquela grande tempestade, onde naquele barquinho onde estão Pedro, Tiago e João, Jesus ele acalma aquela tempestade. Mas é interessante que este texto não é um texto do Novo Testamento. Na verdade, este é um texto que se encontra lá no Antigo Testamento, muito antes destes homens conhecerem a Jesus, muito antes de Jesus ter vindo à Terra, muito antes deles experimentarem este Jesus no seu barco. Esse texto é um texto de Salmos, um salmo de número 107. Nós lemos aqui apenas alguns versículos, o versículo do 25 até o versículo 31. E é interessante que esse mesmo Deus que já no Antigo Testamento dizia acalmar as ondas e ter o controle sobre todas as tempestades e sobre tudo aquilo que existe, é o mesmo Deus que no Novo Testamento prova, através de Cristo Jesus, que ele tem o controle sobre tudo. E aqueles homens que experimentam a fúria do mar, aqueles homens que experimentam a fúria das tempestades e das ondas, eles podem confiar neste Deus que se encarna na pessoa de Cristo Jesus. Porque este Deus é aquele que governa até as grandes ondas. É aquele que tem poder até mesmo sobre as grandes tempestades. Neste texto que nós lemos, neste salmo que nós lemos, nós vamos ver o salmista colocando e enxergando homens nas situações mais difíceis da vida. Neste salmos que nós lemos, alguns homens eles passam por fome e por sede, alguns homens passam por prisões, alguns homens passam por injustiça, alguns homens passam por tempestades, alguns homens passam por enfermidades. Mas em todas estas coisas, a mensagem do salmista é a mesma. Em todas estas coisas um versículo se repete: na sua angústia clamaram ao Senhor. É o versículo que nós lemos, o versículo de número 28. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, das suas aflições. É um versículo, é um texto que se repete 5 vezes neste salmo que nós lemos. Para cada uma destas dificuldades, para cada uma dessas vicissitudes da vida, para cada um destes desafios, estes homens eles clamam ao Senhor. E todas as vezes que eles clamam ao Senhor, o Senhor os livra das suas tribulações. O Senhor os livra das suas angústias. O Senhor os livra das suas dificuldades. Este mesmo Deus que é o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que estava com aqueles homens no barco, nas tempestades das suas vidas. E é o mesmo Deus que está com você na tempestade da sua vida. Então que você possa clamar a esse Deus. Eu não sei por quais tempestades você tem passado, mas que você possa, assim como o salmista, na sua angústia, clamar ao Senhor e ter esta absoluta certeza
de que o Senhor não nos prometeu ausências de angústias, ausências de tribulações, ausências de perigos, ausências de desafios, mas Ele nos prometeu presença em cada um destes desafios. E Ele nos prometeu que nós sairíamos vitoriosos de cada um dos nossos desafios. No final, nós chegaremos até o porto seguro, até este homem chamado Cristo Jesus. Ele nos acompanha no barco e Ele vai fazer com que eu e você cheguemos do outro lado em segurança. Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia para você, que você aprenda a clamar ao Senhor no dia da sua angústia, e então você fará como o salmista: rendam graças ao Senhor, porque as suas misericórdias são grandes. Esse é um outro versículo que se repete 4 vezes nesse salmo. Abra sua Bíblia, leia este salmo durante este dia, medite nele e aprenda a clamar ao Senhor e a render graças a todos os seus livramentos. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, até a próxima, fique com Deus.